Vamos dar continuidade às nossas lições da revista A Igreja em Jerusalém. A lição dessa semana é a lição 11. Estamos quase terminando essa revista. Depois eu vou ver ali a próxima revista que a gente possa estar estudando também com os irmãos. A lição dessa semana é uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Então vamos lá hoje para a nossa lição, o início, e vamos aqui já desde mais nada começar com a nossa oração. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te apresentar essa lição, quero te agradecer por tudo, pedir que o Senhor continue conosco, tome a nossa vida em tuas mãos, faça sua vontade, seu querer, não permita que nenhum mal nos aconteça, mas que o Senhor nos dê um ótimo dia e um ótimo estudo nessa manhã. Que o Senhor abençoe a cada um que vai assistir a live e a cada um que vai estar assistindo depois nas redes sociais. O importante desse estudo é que alcance vidas para o teu reino. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos dar aqui início. Nós vamos começar em Atos, capítulo 10. Vamos ler o versículo de 1 a 8, de 21 a 23 e 44 ao 48. Então vamos lá. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião na corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente uma visão de um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deve fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhe contado, tudo os enviou a Jope. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procuras. Qual é a causa? Por que estás aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, o recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que era da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados, este que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogam-lhe que ficasse com eles por algum dia. Então hoje nós vamos aprender sobre aqui a igreja, Cristo não somente pregado para os judeus, mas também para os gentios. Então nós vamos ver aqui a introdução, que é: nesta semana estudaremos sobre como a igreja judaica de Jerusalém deu um passo gigantesco quando foi chamado por Deus para compartilhar sua fé com pessoas de outras nações. O apóstolo Pedro foi escolhido devidamente pregar as boas novas da salvação aos gentios, que na época não era aceitável. Atos 10 é uma das mais impressionantes histórias
da Bíblia, onde fica evidente o grande amor e a graça de Deus em salvar a todos, aqueles que demonstrem fé na pessoa do seu bendito Filho Jesus. Cristo, Filho Jesus Cristo. Lucas destaca em seu livro que os gentios foram salvos e receberam o dom do Espírito, da mesma forma que o judeu no Pentecostes. Então vamos lá. O primeiro tópico dessa lição vai falar a revelação de Deus aos gentios. 1.1. A visão de Cornélio. Cornélio, um centurião romano da cidade de Cesareia, orava por volta das 3 horas da tarde, quando teve uma revelação de Deus. Ele viu um anjo de Deus. Atos 10:3. Não é incomum nas páginas da Escritura Deus se revelar por meio de anjo. Contudo, essa revelação se distingue de outras por conta de seu propósito. A inclusão dos gentios da igreja do Senhor, Cornélio era um homem que tinha desejo de salvação, pois mesmo sendo um gentio, era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa. Atos 10:2. No entanto, isso não era suficiente para salvá-lo. Ele precisava ouvir acerca da mensagem da cruz, e o anjo de Deus estava ali para instruí-lo a como fazer. Não sendo a pregação do evangelho missão para um anjo, Cornélio foi instruído a chamar o apóstolo Pedro para fazer isso. Atos 10:22. Nós vamos ver aqui o que é interessante é o seguinte. Eu sempre costumo falar, lá numa primeira revista que eu dei, a primeira aula aqui na internet, falando que quando Deus escolhe Abraão, ele olha lá, ele fala, nossa, todos me esqueceram. Eu preciso fazer que todos lembrem quem eu sou. Porque as pessoas já estavam adorando a outros deuses e não sabia mais quem era Deus. Sabia quem eram os outros deuses da época, mas quem é Deus? Quando alguém falava quem era Deus, aquele que diz que criou tudo, aquele que é invisível. Então Deus, ele olha lá dentro daquela nação idólatra, ele vê Abraão. Ele vê Abraão uma pessoa diferente, que não adorava os outros deuses, não tinha compromisso com os outros deuses. E aí o que acontece? Ele recruta Abraão para fazer o evangelismo. Que evangelismo é esse? A mostrar para as nações que existe um Deus único e verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. E aí é o que acontece aqui. Só que no meio do caminho, depois de Abraão, Isaac, Jacó, eles vão para o Egito, aí Deus faz aquela grande nação, pega aquele pessoal, aquele povo que saiu do Egito e faz com que eles sejam um grande evangelizador da palavra do Senhor, para mostrar que tem um Deus único e verdadeiro. Você não pode não dar um corpo, um rosto para esse Deus. Muitas vezes você não vai ver esse Deus, mas vai ouvir, vai sentir ele em você. E vai receber as respostas toda vez que você fizer uma pergunta para ele. Até mesmo no silêncio, Deus vai se revelar para você. Então, o que acontece? Só que no meio do caminho, o povo de Israel se perde. Acha que quem tinha Deus, que Deus era somente para a nação de Israel. Só que desde o início, Deus não queria a presença dele somente para o povo escolhido. Queria que o povo escolhido apresentasse Deus para as demais nações. E não que achasse que quando por eles terem a presença de Deus, que eles eram maiorais e eram melhor que qualquer um. Não é isso. Então, quando Deus manda o seu Filho Jesus para aqui para a terra, para trazer a salvação, primeiro ele vai até os judeus. Eu sei que a palavra vai falar, Jesus veio para os seus, mas os seus não o aceitaram. Não é que... O que acontece aqui? É porque os judeus não aceitaram a pregar o evangelho do Senhor. É isso que a palavra quer dizer. Então, o que acontece? Os poucos judeus que aceitaram a palavra do Senhor
tem a missão de o quê? Não somente evangelizar os judeus, mas também os gentios. E aí Deus mostra para ele, através dessa visão que Cornélios tem. Porque Cornélios, antes mesmo da vinda de Jesus, ele já era temente a Deus. Só que ele e a família dele, precisavam ouvir falar do Evangelho da cruz do Calvário, onde Jesus morreu. Por que ele morreu ali? Ele precisava ouvir falar do Filho de Deus, daquele que veio e trouxe a palavra e como ele era. E aí Deus envia aquele anjo e fala: Cornélio, até aqui eu vou, porque a pregação do Evangelho não é minha obrigação, mas sim do povo, sim do homem. Você vê que os anjos tinham até essa vontade de pregar o Evangelho, mas a missão de pregar o Evangelho é nossa. Então, vai lá e procura Pedro. Manda dizer, falar o que houve. E antes disso, Pedro tem uma visão. Qual é a visão que Pedro tem? Pedro, ele tem a visão que desce um lençol do céu com várias comidas que os judeus não podiam comer até aquele momento. Então, o que acontece? Deus fala: Pedro, come. Ele: eu não vou comer. Eu não posso comer disso. Ele: Pedro, acabou. Calma aí, você tem que entender. Não é as outras nações que tem que influenciar vocês, é vocês que tem que influenciar as outras nações. O povo errou porque não influenciou as demais nações, mas se permitiu ser influenciado por elas, pelos deuses das outras nações, e não influenciou as outras nações com o Deus único e verdadeiro. Então, Pedro, a partir de hoje, o Evangelho não é só para vocês têm que entender que o Evangelho não é só para os judeus. O meu filho não morreu somente por vocês, mas morreu por todo o povo que está na terra. Então vai lá, você vai receber essa mensagem. Quando recebe aqueles homens, os homens contam o que o Cornélios falou e ele vai até lá. E ele vê a maravilha. Da mesma forma que desceu o Pentecostes para os judeus, desceu na casa de Cornélio. O Espírito Santo desceu ali naquele lugar que ele olhou e falou: gente, olha só, não tem como a gente não dar o batismo para eles, apresentar a água do batismo, se eles receberam o Espírito Santo. Pessoas que a gente vai olhar assim, como diz a palavra, os judeus da circuncisão. O que era isso? Era aqueles judeus que se converteram, mas ainda acreditavam na circuncisão do prepúcio, do homem. Só que a circuncisão hoje em dia não é mais na carne, mas sim no coração. Então você vê que Pedro olha e vê: olha só, a nossa missão não é só para os judeus, é para todos, para os gentios e para os judeus. Aqui, a nossa missão é pregar o Evangelho, e aquele que aceitar, a gente abraçar. Amém? A experiência espiritual de Pedro. Assim como Cornélio, Pedro também teve uma revelação. Atos 10:10. Pedro teve uma experiência espiritual com visão e revelação divina, que o deixou perplexo. Atos 10:11-12. Deus sabia do impacto que a missão da casa do gentil Cornélio teria sobre a convicção de Pedro, e por isso, por meio dessa experiência espiritual, o prepara para o que viria pela frente. Pedro levaria as boas novas do Evangelho a um povo que, para ele, estava excluído do plano salvífico de Deus. Ele sentiu o caráter excepcional dessa revelação e achou por bem levar consigo outros 6 irmãos judeus naquela missão. Atos 10:23, 11, 12, 15 e 7. Então, o que acontece? Quando Pedro tem aquela experiência espiritual com Deus, ele vai para a casa de Cornélio, ele leva alguns irmãos com ele. O levar esses alguns irmãos com ele não era porque Pedro queria uma ajuda, queria companhia para ir para lá. Quando nós olhamos e lemos os versículos, nós vamos ver que aqueles irmãos que foram com ele se surpreenderam com o que Deus tem para fazer na vida dos gentios também. Então Pedro já levou aqueles irmãos para que não viesse ter problema
como em alguns lugares onde Paulo estava pregando, estava tendo, porque alguns irmãos judeus não estavam aceitando ser comandado, muitas das vezes, por algum grego. Por quê? Porque eles achavam que quem tinha que comandar uma igreja eram os judeus. Só que quem tem que comandar uma igreja é o anjo que Deus escolhe. E o que acontece? Se Deus escolheu um gentio, escolheu um judeu, escolheu um romano, escolheu um italiano, um brasileiro e botou naquela igreja, é ele que vai comandar. Não importa a sua nação. O que importa é que traga a palavra verdadeira da cruz, a verdadeira do evangelho, a verdadeira de Cristo. O que importa é isso. Por isso que Pedro leva essas 6 pessoas com ele. Porque quando essas pessoas chegam lá, elas se maravilham. E olham e falam, eles também são escolhidos por Deus. E aí eles passam a perceber que não existe, que Deus não faz acepção de pessoa. O que Deus faz? Ele pega, ele escolhe e ele bota para fazer a obra quem ele quer. Cornélio já estava à disposição, já estava preparado, só faltava a capacitação de Deus para a vida de Cornélio. Amém? A urgência da pregação do evangelho. Deus ainda pode revelar a alguém o seu plano salvífico de forma excepcional, inclusive usando anjos eleitos como fez na casa de Cornélio. Contudo, essa não é a maneira usual do Senhor trabalhar. A partir da verdade bíblica de que Deus quer salvar a todos, 1 Timóteo 2,4, a igreja deve levar adiante a grandiosa missão de pregar o evangelho a toda criatura, Marcos 16,15. Paulo afirmou que Deus achou por bem salvar os que creem no meio da pregação, 1 Coríntios 1,21. Devemos, portanto, pregar. Não é preciso ninguém ficar esperando o anjo comissioná-lo a pregar o evangelho. Deus já fez isso. Olha o que acontece. Existem muitas pessoas, até hoje, ficam esperando o anjo falar para ele ir lá pregar. Irmãos, o anjo já deu o primeiro passo, que foi para falar com Cornélio. Agora a missão de pregar para os gentios é nossa. Então, hoje, a missão de pregar para o não crente, o não cristão, é nossa. Então, a gente tem que ir pregar. Não precisa o anjo ir lá falar com um não cristão para ele nos procurar, não. Como nós pregamos a palavra do Senhor? Pregamos na igreja, pregamos no trabalho, pregamos na escola, na vizinhança. E como eu estou fazendo hoje aqui, na internet. Essa é a nossa missão. Eu já era para ter feito esses vídeos, essas pregações há muito tempo. Só que eu tinha vergonha e medo daquilo que pessoas que me conheceram no passado falassem, você está pregando a palavra do Senhor? Você não era crente, não gostava de crente, por que está aqui agora? E se eu não me engano, no meio da pandemia, Deus falou, meu filho, o teu passado eu joguei no mar do esquecimento. Se você se arrependeu de tudo aquilo que você pecou e hoje é uma nova criatura, vá lá e faça a minha obra, porque eu te justificarei perante os homens. Então o Espírito Santo está aqui para nos justificar perante os homens. Como Jesus nos justifica perante Deus, o Espírito Santo justifica perante os homens. Não tem acusação que vai chegar a ti. Se chegar alguma acusação, o Espírito Santo vai te justificar. Se você tiver certo, você vai ser justificado pelo Espírito Santo. Não vai nem precisar abrir a boca, porque o Espírito Santo mesmo vai te justificar. Então, que você que hoje é cristão, pode ter se convertido ontem, hoje, você já pode sair falando do amor de Cristo. Eu sei que você não vai saber muitas coisas, de repente, mas vá, prega a sua experiência com Cristo, se aprofunde, comece a aprofundar, comece a ler a Bíblia, comece a orar, comece a conversar com Deus, porque é dessa forma que a gente é preparado, que a gente é capacitado. Porque é aquilo, algumas pessoas vão falar, Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Sim, Ele não escolhe os capacitados, mas Ele escolhe os preparados. Porque eu creio que Deus não vai pegar, desculpa a expressão, um vagabundo que não quer nada com a voz do Brasil, com a hora do Brasil, como dizia por aí,
Mas ele vai pegar uma pessoa que está na vontade do centro dele, que a gente vai ver. Cornélio tinha essa vontade. Cornélio não estava em casa, só deitado lá, e Deus olhou, Não, Cornélio já tinha vontade da salvação. Então tenha vontade da salvação, se prepare para que Deus te capacite para pregar o Evangelho. Amém? Hoje eu termino aqui a primeira parte dessa lição. Espero que Deus tenha falado o coração de cada um de vocês. Continue me usando. E oremos para terminar essa lição. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te agradecer por mais essa aula. Que o Senhor nos dê a tua paz nessa manhã e essa semana seja abençoada. Que o Senhor nos desvie dos maus caminhos, que a gente venha seguir somente o teu caminho e se afastar do mal. Nos dê a tua proteção, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. E se você ouviu essa palavra, quer aceitar Jesus, entrega a sua vida a Ele e fala: Senhor, eu aceito a Ti como o único Salvador da minha vida. E seja grato a Ele. Até a próxima live. Que o Senhor Jesus vos abençoe.